Um dia depois do anúncio do bloqueio de 31 bilhões de reais do orçamento e novas medidas para equilibrar as contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo revogou parte do decreto que aumentou o IOF e ele disse que foi por necessidade técnica. Vamos entender então essas necessidades técnicas com a Luciana Verdolim, que chega ao vivo à nossa programação. Bem-vinda, minha amiga, conta tudo. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Olha, foi uma chiadeira geral, tanto no mercado, entre os investidores, quanto aqui dentro da administração federal, porque aqui dentro do Palácio do Planalto a reclamação é que o ministro da Fazenda não tinha antecipado nem internamente o aumento do IOF sobre a aplicação em investimentos de brasileiros no exterior. E por isso as reclamações foram muitas. Os ministros aqui do Palácio do Planalto se reuniram ontem no fim do dia com o presidente Lula exatamente para tentar avaliar o tamanho da repercussão negativa que poderia gerar. Com isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje teve que vir a público antes da abertura do mercado e recuar, pelo menos em parte do aumento do IOF, segundo ele, para evitar especulações, para evitar que o governo esteja querendo taxar investimentos, está querendo barrar, investimentos de brasileiros no exterior. A gente tem explicação que foi dada logo cedo pelo ministro. Eu converso com o Galípolo frequentemente. E eu disse a ele que nós íamos tomar medidas em relação à despesa, em relação à receita, mas, conforme eu respondi, a minúcia do decreto não passa pelo Banco Central. Então, não há uma análise criteriosa, medida a medida, de decisões do presidente da República no Banco Central. Não é esse o procedimento. E vocês acham que foi só o mercado que reclamou? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também foi alvo aí de especulações, porque depois da entrevista coletiva lá do Ministério da Fazenda, a informação foi que o Banco Central tinha informações antes do anúncio de que o ministro iria fazer. Hoje, numa videoconferência da Fundação Getúlio Vargas, ele explicou o seguinte: ficou sabendo que haveria mudanças, mas ninguém falou com ele o teor das mudanças. Disse que não gosta pessoalmente dessa possibilidade de aumento do IOF e, na avaliação de Galípolo, isso não ia dar certo. Por isso, deixou bem claro que o Banco Central em nenhum momento foi consultado sobre essa medida e foi além. Disse que, na verdade, o Banco Central não precisaria ser consultado, mas ele tem conversado constantemente, tanto com o ministro da Fazenda quanto com a equipe econômica, mas deixou bem clara a insatisfação com essa questão do IOF para investimentos. O ministro da Fazenda também deu a mesma explicação. Ele disse o seguinte: eu não preciso consultar o Banco Central, porque quando o Banco Central toma medidas econômicas, não consulta o Ministério da Fazenda. E, na avaliação de Fernando Haddad, essa medida não vai atrapalhar, vai apenas resolver um problema que estava aí no setor, aumentando a fiscalização da administração federal. A gente tem também a declaração para acompanhar. Depois do anúncio de ontem, às 17 horas, nós recebemos uma série de subsídios de pessoas que operam nos mercados, salientando que aquilo poderia acarretar algum tipo de problema e passar uma mensagem que não era a desejada pelo Ministério da Fazenda. E como essa questão é muito pontual, uma vez que nós anunciamos um conjunto de medidas da ordem de mais de 50 bilhões de reais ontem. Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo. O ministro da Fazenda deixou bem claro que recuou apenas nesse ponto. O IOF sobre compra de moeda estrangeira, por exemplo, está mantido. Foi anunciado ontem o aumento da alíquota, segundo o ministro da Fazenda, não para aumentar imposto. Essa foi a justificativa, mas sim para equalizar com uma cobrança que já era feita no caso de compras internacionais com cartão de crédito. Segundo o ministro da Fazenda, o que as pessoas estavam fazendo é encontrando brechas na legislação para pagar menos IOF.
Muito obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Um abraço para você. Que encontrando brecha para pagar menos imposto, né? Esse tipo de argumentação não cola para as pessoas que, quando querem gastar lá fora do país, muitas vezes usam esses cartões de bandeiras que têm a possibilidade de fazer a compra no débito sem pagar aquele IOF, muitas vezes que é cobrado ali quando você utiliza o cartão de crédito, ou também ter aquela... No momento que vem o pagamento, em que há a conversão da moeda, você pagar um valor mais alto ou mais baixo, mas aí fica por conta da sorte. Como é que você avalia primeiro esse último argumento, hein, Gustavo Segré? Vamos lá. Primeira questão. Ontem, quando é determinado o decreto 12.466, com o aumento do IOF, nos foi apresentado com o seguinte título: Medidas de Equilíbrio Fiscal. Poxa, que mentiroso esse título. Para você fazer um equilíbrio fiscal, basta simplesmente reduzir o gasto. Não precisa aumentar os tributos. Sobretudo considerando que no governo anterior, e é lamentável ter que fazer isso, mas tem que fazer. O IOF, que estava em 6,38, tinha um projeto para descer a zero. Zero! E agora, de 0,38, passa para, em algumas coisas, 3,5. Quando hoje de manhã é colocado o outro decreto, 12.467, ou seja, um imediato ao outro. Não, foi uma operação relâmpago. Um imediato ao outro. Pô, não, escutamos que as pessoas observaram. E olha como apresenta. Não, nós tiramos o imposto, o IOF, para aquelas operações. As operações a qual o ministro se refere são operações de transferências ao exterior feitas pela pessoa física para investimentos. Exatamente. Mas isso quer dizer, se eu quero colocar dinheiro que eu tenho aqui, declarado, obviamente, e mandar para uma conta minha, em algum outro lugar, eu pagava 0,38%. O decreto de ontem, 12.466, aumentava 3,5% esse imposto. Aí vem alguém muito generoso e diz, não, nós vamos diminuir o imposto. Diminuíram para 1,1%. Ou seja, aumentou de 0,38% a 1,1%. Não é que diminuiu o imposto. Então, estão tentando colocar como dizendo, olha, nós ouvimos o mercado e diminuímos o imposto. Não, e tem muito imposto aumentado que vai gerar inflação. E nós vamos te contar aqui no 3 em 1 daqui a pouco. Pois é, agora, para além disso, o que me chama a atenção é o fato deles anunciarem e depois fazerem uma correção de rota, que o ministro diz que é completamente normal. Mas ao preparar uma medida como essa, que gerou esse tipo de impacto, ninguém do mercado foi consultado antes? Não havia nenhum auxiliar no Ministério da Fazenda que pudesse dizer, olha, ministro, isso aqui vai fazer parecer que o governo quer manipular e controlar a forma como as pessoas guiam os seus investimentos. Porque foi esse alerta, em resumo, tá, pessoal? É claro que a coisa pode ser muito mais complexa. Mas, em resumo, foi esse alerta que o mercado financeiro deu para o Ministério da Fazenda. Olha, o governo federal quer pintar de controlador da maneira como as pessoas devem ou não guiar e cuidar dos seus investimentos, porque... é isso que vai parecer, porque ao fazer uma taxação parece que você quer controlar e impedir que essa pessoa leve o investimento dela lá para fora. Aí o mercado financeiro vem e fala, vocês estão ficando louco? Usando palavras mais simples. Agora, Langani, o que me chama a atenção é, não havia ninguém para avisar isso? Olha, Evandro, mostra que tudo é feito na base do improviso, da falta de planejamento, e isso tem nome, é chamado de lambança, porque você colocou uma regra, você coloca um aumento de imposto e, para mim, é muito claro que queriam algum tipo de controle cambial e aumento de arrecadação e, de repente, é claro que você não vai controlar a reação do mercado financeiro. O sonho da moçada é controlar a reação das pessoas, só que você não consegue controlar o comportamento humano. E aí... mercado financeiro, que somos todos nós, diga-se de passagem, a gente não está falando apenas do banqueiro, do gestor, do fundo de investimento, conjunto de todos os investidores agiram racionalmente. Aí a gente viu o dólar subir, a gente viu a bolsa cair, a gente viu os juros dispararem. Opa, então isso daí vai trazer um problema para a gente. E aí tem que voltar atrás. Voltaram atrás, claro, porque a reação das pessoas foi muito ruim. Ô Piperno, como é que você avalia mais essa decisão do governo? Mais esse pé na frente e pé atrás? Isso, claro que não pode acontecer. Já deveriam ter aprendido a lição daquele momento do lançamento, do anúncio do pacote fiscal, que acabou gerando muitos ruídos e, na verdade, também
deixou assim a faca, mas com a lâmina bem afiada, né? Para cortar o queijo, não, deixou tudo. Afiou, pegou a tábua, colocou a tábua limpinha, colocou o queijo lindo lá, bonitinho para ser cortado e falou, toma, o que me impressiona é, a oposição não está precisando nem trabalhar. Nada. Pode dormir tranquila, a oposição deita, dorme, cruza o pezinho lá e só fica assistindo, porque nem é necessário mais Nicolas Ferreira fazer nenhum tipo de publicação diante de um governo que acaba sendo situação e oposição de si mesmo. Então, por isso que eu acho que, primeiro, tem que haver muito mais cuidado. Segundo, não adianta o governo tentar depois fazer remendo quando ele inicialmente já se comunica mal. Então, e também não adianta amanhã depois, o governo criticar, por exemplo, personagens de oposição que vão, obviamente, usar isso. Então, é do jogo. Se eu cometo um erro, mesmo que seja minimamente um erro de comunicação, e dessa vez não foi só isso, mas se eu deixo a bola pingando, é óbvio que o adversário vai lá chutar. Naquele momento, além da inabilidade, eu acho que também houve um oportunismo de um setor mais especulativo. É verdade. Não tem nada a ver. Naquele momento houve. O ministro falou isso. Ele falou que dessa vez o mercado financeiro tinha razão ao avisar, ao comunicar, ao reagir. Na vez do Pix, na vez do anúncio sobre a isenção do imposto de renda junto com o pacote de corte de gastos, ali sim, na visão do ministro, foi especulação. E depois as coisas se acomodaram como ele havia previsto. Até porque naquele momento era uma medida que ia, talvez, se aprovado, começar a vigorar em 2026, já precificaram ali. Eu vejo que as pessoas elas têm uma ideia muito fantasiosa do que é o mercado financeiro, como se fosse meia dúzia de pessoas que controlam tudo e direcionam a política e a economia. Não, mercado financeiro somos todos nós. Você que compra títulos do Tesouro, você que compra ações, você que faz a sua economia, é o conjunto de investidores. E eu digo mais, o mercado financeiro não tem lado, ele não é direita, ele não é esquerda, ele não é para frente ou ele não é para trás. Ele age racionalmente. Pode ser que muitas vezes a reação seja exagerada, pode ser por efeitos de manada, por efeitos psicológicos, mas você está colocando a sua percepção no preço. Então, se a medida é ruim, o que acontece? O juro sobe, o dólar sobe e a bolsa cai. Quando tem uma medida positiva, o mercado reage bem. Manipula seja de esquerda ou seja de... Não, ele manipula expectativas também. Quer dizer, outro exemplo. De novo, esse grupo... Eu sempre cito aqui a questão, aquela vez que o Lavrov falou, olha, estamos pensando em discutir uma outra moeda e até foi ideia do Lula. Falou isso lá no raio que quarta, do outro lado do mundo, pronto, foi o suficiente para causar um alvoroço aqui em cima de algo que de concreto não tinha nada, tinha uma vaga ideia. Tá, mas então, por que o presidente naquela época não falou, não foi ideia minha, ele ficou quieto. Mas, Evandro, quando você solta uma medida financeira depois das 5 horas da tarde, é porque sabe que o impacto vai vir. Senão você coloca o meio-dia e não vai ter problema. Ao contrário, e aí mudaram, se for uma medida boa... mudaram antes de abrir o mercado novamente, né? Justamente lógico. Impedir um pouco da cascada. O dólar, inclusive, caiu hoje. Evandro, mas... recuaram, né? Mas quando fala recuar, está errado. Não recuaram nada. Recuaram apenas numa parte da alíquota. E aí não recuaram. Mão de 2 bilhões, né? Segundo o Ministério da Fazenda. Agora, Zé Maria Trindade, além da oposição poder descansar, há uma outra questão em relação a essa maneira, a esse vai e vem que o governo tem adotado em várias decisões importantes e econômicas, que é o fato de o Ministério da Comunicação, a Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, vamos dizer assim, em vez de se tornar algo relacionado à comunicação, se transformou num gabinete de crise, que é lidar com as crises provocadas pelos anúncios feitos por algum ministério do governo, em muitas vezes o Ministério da Fazenda. Foi uma atrapalhada. E veja bem, uma atrapalhada sem ação concreta. Só de anúncio, desanúncio e um mais ou menos, né? Ontem, aqui mesmo, no 3 em 1, eu falei, olha, mais importante ou mais grave do que esse corte no orçamento é a história de aumentar o IOF. Vai onerar cartão de crédito, compra de moedas estrangeiras, vai dificultar investimentos, vai dificultar, inclusive, investimentos bons aqui no Brasil, né, que já estão difíceis diante das taxas de juros, ou seja, é um complicador muito forte. Ontem eu falei aqui porque já tinha informação de que iria aumentar o IOF.
Então, qual era a ideia? A ideia do Ministério, Secretaria de Comunicação do Sidônio, era falar assim, olha, nós precisamos mostrar para o mercado que estamos comprometidos com o ajuste fiscal, que estamos no rigor fiscal e vamos cumprir a meta. Esta é a ideia. E alguém teve a ideia de, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente chama a atenção para o corte de 31 bilhões e coloca esse aumento do IOF aí como uma possibilidade de arrecadação. E aí todo mundo centrou no aumento do IOF, é claro. Essa história de corte no orçamento não é verdade, porque amanhã pode descontingenciar, amanhã pode desbloquear. O aumento do imposto não é imediato. O Segré sabe muito bem disso. E esse aumento do IOF pega tudo, todo crédito, cartão de crédito e em várias vezes, cada ação de circulação financeira, o IOF pega. A arrecadação prevista para o ano que vem é monstruosa, é muito grande, então não é uma medida qualquer. E achar que todo mundo é bobo de publicar e de prestar atenção, não é nem corte no orçamento, esse termo não é verdadeiro, é reserva, né? É um contingenciamento. O corte seria, se fosse definitivo, não é definitivo, ele pode retornar, né? Então, o principal foi o IOF. Tá bom, fez o estrago. Agora, recuar fez outro estrago. Isso aí é tradicional, a emenda ficou maior do que o soneto. Pois é. Inclusive, a nossa audiência está participando bastante já e eu quero trazer o comentário aqui do Carlos Alberto, que falou o seguinte: o governo Lula recua no aumento do IOF porque o dólar subiu. Tá vendo? Para quem nos ouve, eu faço a leitura, mas aparece ali o comentário em cima da nossa tarja. Legal. É assim que vai funcionar a participação de vocês a partir de agora aqui no nosso 3 em 1. Você envia sua mensagem, faz o seu comentário, participa do nosso debate e a gente joga o teu argumento aqui para os nossos amigos. Tem a ver com isso mesmo, Alan? Total, claro, porque a reação no mercado financeiro ontem à noite, o mercado já próximo de fechar, foi muito ruim. A Bolsa já estava desabando, o dólar subindo, o dólar abriu hoje numa forte alta e é claro que o dólar subindo pega na inflação. Então traria problemas para a economia real. E aí, como o Segré bem colocou, em parte da medida, o governo voltou atrás, mas todo o resto ele manteve. E ele voltou atrás justamente onde era mais sensível, que era justamente mandar dinheiro lá para fora para investimento. E Gustavo Segré, para além desse efeito econômico, há também, e aí eu me aprofundo nisso, o certo efeito Nicolas, ou seja, quando eles perceberam ao anunciar essa medida que o mercado já começou a cambalear ali. E várias pessoas dizendo, olha, isso vai gerar uma munição gigantesca para um vídeo que pode ter mais de 100 milhões de visualizações de novo. Junta Gleisi Hoffmann, Rui Costa com o ministro Fernando Haddad, que já tinha até saído de Brasília, porque toda sexta ele vem para São Paulo, e montaram uma operação de guerra para tentar combater esse efeito. Mas o problema é que nem seria necessário esse efeito, porque só a comunicação em si e o recuo já fizeram todo esse trabalho. Mas, Evandro, eu não sou especialista em comunicação, não tenho estudos sobre isso, mas tem uma questão lógica. Quando você vai anunciar um contingenciamento de 31 bilhões, isso de por si, mesmo não sendo definitivo, é uma boa notícia. Perfeito. E é uma notícia que tem tudo para favorecer o mercado, para indicar, poxa, olha que interessante, o governo está realmente comprometido com o equilíbrio fiscal. Então, gostei. Eu gostei. Contingenciamento te demonstra que tem alguém no governo que está preocupado com o equilíbrio público. Aí você vem, horas depois, aparece uma medida com um nome ridículo. Medida de equilíbrio fiscal. Gente, é aumento de tributo. Vocês podem olhar aonde vocês quiserem. E quando você tem que dar uma notícia ruim, e essa notícia ruim vai ter impacto, vai uma recomendação com toda a humildade para as pessoas que estão controlando a comunicação do governo, faz numa sexta-feira, depois das 5 horas da tarde. Aí tem todo o final de semana para tentar explicar o que muitas vezes é inexplicável, mas você tem mais tempo para controlar essas questões. Quando você coloca decreto 12.466 com uma coisa, decreto 12.467 mudando o decreto anterior, é uma sequência, é um atrás do outro, e aí vem recuo. De novo, não é recuo. A única coisa que recuou é uma parte da alíquota de uma das questões que pagava. Porque pagava 0,38, o governo mandou para 3,5 e diminuiu para 1,10. Não voltou a 0,38. Então, cuidado, não se engane. Mas
isso seria mais ou menos como jogando um futebol, alguém coloca a bola na frente do gol, mas tem arqueiro, tem um goleiro. Aí o goleiro fala, não, desculpa, eu não vou te atrapalhar não, eu vou sair daqui para você jogar mais fácil o gol. Pô, só falta isso. A oposição fica tranquila, dorme, toma aí alguma cervejinha, deita no final de semana, que na segunda com certeza tem mais. Galera, hashtag sextou para a oposição. Nós temos também uma reclamação, né, e algo que a nossa audiência vai sentindo e que fica claro nas palavras do Fábio Eduardo Melo, que vai aparecer aí na tela para você, ó. Não queremos mais pagar tanto imposto. Chega de IOF e de imposto de renda. Já ganhamos pouco, é o que coloca o Fábio Eduardo de Melo, porque a impressão que vai ficando para a população, Piperno, é que para resolver problemas das contas, sempre há que sangrar quem já paga imposto demais aqui no país. Por isso que é importante, inclusive, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. E isso é tirar imposto de muita gente. Em relação a ontem, sim, uma atrapalhada, até porque quando qualquer governo vai fazer um anúncio tão sensível, uma regra básica é já tentar prever qual vai ser a reação do lado contrário àquilo que vai ser anunciado. Então, acho que não era assim algo muito genial, né? Algo, digamos, muito premonitório, imaginar que esse tipo de reação viria. Então, por que é que já não se, nesse pacote de medidas, já não se tomaram as devidas precauções em relação a isso? Repito, a história do ajuste fiscal, ela deveria ser encarado, inclusive, como um ensinamento. Ou seja, não adianta colocar tudo no mesmo lote, tudo no mesmo anúncio, que, dependendo do interesse do lado que vai trabalhar com aquela informação, o que pode prevalecer é só a parte ruim. Ô, Zé Maria Trindade, como é que isso bateu nos bastidores do governo, hein? Porque a situação, o ministro Fernando Haddad tentou colocar a situação apenas como algo dentro do Ministério da Fazenda. Ou seja, dessa vez, diferentemente do que aconteceu com o Pix, não houve uma ordem do presidente da República, não teria havido um envolvimento do presidente para trazer essa mudança. Eles mesmos foram alertados ali e o próprio Ministério da Fazenda protagonizou a correção de rota, como mencionou o ministro. Mas de que maneira que isso se espalha e traz mais um problema de popularidade para esse governo? Pois primeiro de desânimo. Tem pessoas que defendem prontamente o governo e estavam muito envolvidos na defesa do governo, no caso do roubo dos aposentados. E, de repente, muda completamente a área de luta, né? E a área de diálogo, né? Porque o que está acontecendo hoje? O mundo da comunicação mudou e, imediatamente após cada ação do governo, há um diálogo com a sociedade. Esse diálogo é travado através das mídias sociais. Pegou aqui o Congresso Nacional esvaziado, mas, mesmo assim, nós estamos recebendo várias mensagens. O ex-presidente Jair Bolsonaro me mandou uma mensagem mostrando ali o decreto dele, isentando o IOF até 2028. E que agora o Haddad queria, né, cancelar esse decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro extinguindo o IOF até 2028. E outros políticos também mandaram ações dizendo que é preciso apurar exatamente se é verdade que haverá esse corte e mostrando que não é corte, é apenas um retrancamento do orçamento que pode ser liberado. Por parte do governo, eles ficaram meio assim, sem resposta do que está acontecendo. Mas dizendo o seguinte, que é preciso chamar a atenção exatamente para mostrar que o governo não é gastador. Agora, o mais incrível é que alguns ali mais de esquerda do governo dizem o seguinte, está vendo que essa história de ficar cortando gastos não ajuda ninguém, não auxilia ninguém, é preciso liberar recursos do orçamento, porque aí produz, que é uma ideia, né, que a gente sabe que não vai dar certo, que produz mais movimentação financeira e crescimento do país. Então, houve ali um certo desandou a comunicação do governo, inclusive a reação que a gente está acostumado a ver aqui. E aí, meu amigo, os partidos de oposição dançaram em cima desta ideia, desta ida e vinda e tentativa de aumento de imposto. O que ficou foi isso. Tentaram aumentar o IOF, não conseguiram.
E ainda nessa edição a gente vai ouvir um dos representantes aí da oposição para entender como é que foi esse movimento. Mas tem um sentimento que eu quero compartilhar que chega pela nossa audiência, que tem a ver muito com o que nós estamos comentando. Ó, o Ever José, concordo com o Segré, o governo não está sabendo lidar com esses reajustes. Está precisando saber para onde ir. E daria para a gente colocar também o da Tânia já aí? Vamos colocar o da Tânia, que é interessante também, porque ela fala sobre correção de rotas. Ó. Daqui a pouco vai entrar na tela para você e nós mostramos então qual foi. Porque a Tânia menciona o seguinte, Segré, o problema em corrigir rotas é que estamos sempre em movimento. Não dá, Haddad. O pessoal quer seguir algo que seja colocado e estabelecido para as pessoas poderem se planejar. E ao longo dos anos o IOF mudou bastante, né, Mudou. Segré? Vamos fazer uma cronologia rapidamente. Lei 5.143, espero que a memória não me falhe, 1966, aí começa o IOF. É ratificado na Constituição de 1988, começa a ser implementado em 94, 95. Devemos lembrar que em 2007, final de 2007, tinha ainda um CPMF. Quem não lembra, Evandro, desse CPMF? Era contribuição provisória, mas o provisória podia ser permanente também, a P era a mesma. Contribuição provisória para movimentos financeiros, CPMF. Em 2007, o Congresso tira esse CPMF. E aí aparece decreto 6.306, de novo, eu espero que a memória não me falhe, de dezembro de 2007, governo Lula. E aí volta o IOF de novo. Ou seja, como perdi o 0,38 do CPMF e o governo Lula, me desculpa, o governo da esquerda não sabe diminuir gastos. Sempre tem que manter a tributação alta. Então volta o IOF. E aí o IOF começou com 0,38 para a maioria das questões. Quando chegou o governo Bolsonaro, muito bem lembrou-se Maria, a intenção era diminuir isso para zero e diminuir gradualmente para que não impacte na arrecadação do governo. E agora vem essa questão de aumentar o IOF. E vou mais longe. Você, da nossa audiência, tem um filho que está estudando no exterior? Pois bem, se deu mal. Porque de 0,38, que era o valor para pagamento desse tipo de gastos para o exterior, agora vai ser 3,5. Isso não recuou. E vou mais longe. Quando tem qualquer parte de uma cadeia de produção, inclusive de logística, frete, internacional, que vem do exterior para trazer insumos ou produtos, as blusinhas, lembra da blusinha? Então, o IOF dessa operação de frete era 0,38. Sabe quanto está agora? 3,5. Quando você tem um aumento de 3,12, que é a diferença entre 3,5 e 0,38, para frete internacional, adivinha onde vai esse valor? No preço de venda do produto. Ou seja, o governo está gerando, de novo, pressão inflacionária. É absurdo, não consigo entender quem está determinando a política. Mas indo com a tua referência, não tem vento bom para quem não tem a mínima ideia de onde está indo. Só queria fazer um rápido esclarecimento aqui. Diga. A medida que o Bolsonaro anunciou em 2022 era de redução gradual até 2028. Claro. Não era uma coisa, exatamente, não era uma coisa de uma vez. Em 2022, aquilo veio também em meio a uma série de medidas que o presidente da época anunciou em um ano eleitoral, como corte do ICMS, combustíveis e tal, né? E em contrapartida também pegou e saiu distribuindo dinheiro, 3 parcelas de R$1.000 para motoristas de caminhão e também de táxi. Só para esclarecer, você tem várias taxas de IOF nas remessas internacionais. Tem cartão de crédito, tem cartão de débito, você tem conta global, você tem envio de recursos para a tua conta no exterior, você tem para fundos de investimento, você tem várias modalidades de taxa. Então, o que a OCDE dizia? Bom, primeiro, você tem que uniformizar e ter uma redução gradual. Pegando uma carona no que o Piperno falou. A partir de 2022 era 6,38, então na modalidade cartões de crédito, débito, enfim, e a orientação da OCDE para você entrar na OCDE. Então, você teria que reduzir. Aí reduz para 2023, 5,38. Para 2024, 4,38. Quanto seria para esse ano? 3,38, uma redução de 1 ponto percentual até zerar. O que aconteceu? A gente dá um cavalo de pau e sobe ligeiramente nessa modalidade para 3,5%. E isso dificulta a entrada na OCDE. Como resumiu aqui muito bem a Thelma Matos pelas redes sociais, resumo da ópera, tiro no pé de novo governo.